A Bíblia fala sobre 3 tipos de ressurreição. E não é ressurreição espiritual que eu tô falando, não. É ressurreição de verdade. Ressurreição da carne, do corpo. Uma pessoa que morre e ressuscita vivo. A Bíblia fala sobre 3 tipos de ressurreição. E pelo menos um desses tipos você vai participar. Você sabia disso? Você sabe quais são esses tipos de ressurreição? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. A primeira ressurreição que eu quero falar é aquela mais conhecida, mais famosa, que a pessoa morre e por um milagre de Deus ela volta a viver, ela ressuscita. Um exemplo bem clássico, bem famoso, conhecido aí, é Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro, ele voltou a ter a vida normal dele, né? E tem outros exemplos, né? A filha de Jairo, o filho da viúva, tem aqueles que ressuscitaram quando Jesus morreu, teve uma turma de santos que ressuscitaram. No Antigo Testamento também, Elias e Eliseu, eles ressuscitaram pessoas também. Vou colocar algumas referências aí para você conferir na Bíblia casos de ressurreição. Ressurreição normal, natural, apesar de ser um milagre, né? Mas o que eu quero dizer com normal, natural, é que a pessoa volta a viver, tem a vida dela normal aqui na Terra e um dia ela volta a morrer de novo. Por exemplo, Lázaro foi ressuscitado, mas ele morreu de novo, ele não está vivo, né? Ele morreu, teve a oportunidade de morrer 2 vezes, a experiência de morte por 2 vezes, porque ele ressuscitou uma e depois morreu de novo. A segunda ressurreição que eu quero falar é a melhor ressurreição de todas, porque é a ressurreição para a vida eterna, é a ressurreição da salvação, onde todos os salvos vão ressuscitar para ficar com Jesus. Ou seja, essa ressurreição aí acontece na volta de Jesus. Um pouquinho antes do arrebatamento, acontece a ressurreição dos salvos. E não importa quando a pessoa morreu, tá? Você não importa se ela morreu já há não sei quantos mil anos atrás, se ela é salva em Jesus, vai ressuscitar nesse dia. Não importa se ela morreu um dia antes da volta de Jesus, ela vai ressuscitar. É o coletivo de todos os salvos que vão ressuscitar no dia da volta de Jesus. Um momento antes do arrebatamento tem essa grande ressurreição dos salvos. E obviamente, como acontece no dia da volta de Jesus, faz parte da agenda de Deus o dia dessa ressurreição. Tem o dia certo, mas é claro também que nós não sabemos esse dia. Só Deus sabe o dia da volta de Jesus, que é o dia da ressurreição de todos os salvos. Mas é interessante o capítulo 15 de 1 Coríntios, que ele fala bastante a respeito da ressurreição, do corpo eterno, que vai ser um corpo eterno, né? Porque esse corpo aqui, hoje ele morre, ele é corruptível. Mas quando formos ressuscitados, teremos um novo corpo celestial, um corpo eterno que não morre mais. E isso é maravilhoso. Nesse capítulo 15 de 1 Coríntios fala bastante a respeito disso. Mas eu quero ler um texto também que dá uma dica a respeito da cronologia de quando isso vai acontecer. Olha que interessante. 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 52, diz assim, ó: no momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Então existe uma sequência de trombetas para o tempo do fim, e na última, ou seja, não pode tocar outras trombetas, porque é a última, na última trombeta, os mortos vão ressuscitar. Pois olha só, ó, na última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, os vivos serão transformados para o arrebatamento e os mortos vão ressuscitar com o corpo incorruptível. Isso acontece na última trombeta. Isso é muito interessante, tá? Porque ajuda a gente a entender um pouco essa cronologia aí. E é interessante também que nesse capítulo aí fala que o primeiro a ressuscitar com este corpo celestial e nunca mais morrer é o próprio Jesus. Então Jesus é o primeiro dos que dormem, ele é a primícia dos que dormem, ele é o primeiro a ressuscitar e nunca mais morrer. Depois todos nós seremos ressuscitados no dia da volta de Jesus. Quando ele vier, todos nós seremos ressuscitados. Essa é a sequência, primeiro Jesus e depois todos nós. Existem algumas pessoas aí que faz uma partilha de várias fases aí de ressurreição de salvos, mas isso não tem na Bíblia, tá? Só para ter uma ideia, tem gente que fala, primeiro teve aqueles que ressuscitaram quando Jesus morreu, houve um povo que ressuscitou,
Depois Jesus ressuscitou, e depois vai ter uma ressurreição antes da grande tribulação, depois tem as duas testemunhas, e depois no final tem mais ressurreição. Faz um monte de partilhar de ressurreição, mas a Bíblia não diz dessa forma. O que a Bíblia diz? Não importa o que eu falo, não importa o que eu penso, importa o que a Bíblia diz. Então vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 22, diz assim: Pois, da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, todos serão ressuscitados em Cristo. No verso 23, mas cada um por sua vez, tem ordem. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então não tem esse monte de momentos que as pessoas vão citando até completar, não. A Bíblia fala que tem 2 momentos só. Jesus, o primeiro. E depois, quando Jesus vier, todos os que lhe pertencem, ou seja, todos os salvos. Não existe, não inventa a sequência no meio, não. É quando ele vier, ou seja, quando no soar da última trombeta, quando ele vier, daí todos os salvos vão ressuscitar junto. Essa primeira ressurreição coletiva, que são os salvos que viverão eternamente com Cristo. A intenção desse vídeo de hoje é fazer um resumo e falar das 3 ressurreições. Mas se você quer saber mais detalhes sobre essa ressurreição de salvação, que é a mais importante, eu fiz outros vídeos aqui, que fala mais a respeito, que traz mais detalhes, que traz alguns pontos interessantes para se pensar, para entender. Então fica a dica desses outros vídeos também para você assistir. Antes de falar da próxima ressurreição, eu queria lembrar a você que você pode dar o seu like aí para ajudar a motivar a gente continuar com esses vídeos. Inclusive você pode também compartilhar esse vídeo para outras pessoas, que acho que não é todo mundo que sabe dessas 3 ressurreições, não é? Você podia compartilhar e também fazer o seu comentário. O que você achou desse vídeo? O que você pensava? Se você tem alguma outra ideia de ressurreição também, faz o seu comentário aí. E a última ressurreição que eu quero falar é a ressurreição para o dia do juízo final. Não importa se você acredita, se você desacredita, qual é a sua religião, se você é ateu, não importa se rico ou pobre, há quanto tempo morreu, se não importa. Todos um dia que já viveram nessa terra vão ressuscitar para comparecer no tribunal de Deus, diante de Deus ali no dia do juízo final. As pessoas não serão julgadas mortas, elas vão ressuscitar com a consciência de vivo diante de Deus para o dia do juízo final. E as pessoas que serão condenadas serão lançadas no lago de fogo. E o lago de fogo é conhecido como a segunda morte, onde a pessoa vai ser torturada ali o dia e noite eternamente. Terrível é a segunda morte. E lembrando que a última ressurreição acontece para o juízo final, para a sua absolvição ou condenação. Isso é muito complicado, essa última ressurreição. Queira ressuscitar na primeira ressurreição de salvos quando Jesus voltar. Então as 3 ressurreições que nós falamos, a primeira é aquela que acontece através de um milagre, porém a pessoa volta a morrer de novo. A segunda ressurreição que a gente falou é a melhor de todas, porque é a ressurreição para a vida eterna, que acontece no dia da volta de Jesus e a pessoa não morre mais. É a melhor ressurreição. E a terceira e última ressurreição é aquela que acontece no dia do juízo final, para o julgamento universal de todas as pessoas que já viveram na terra. E quem é condenado nesse julgamento aí é lançado para o lago de fogo, que é a segunda morte. Muito obrigado pela sua atenção, pois este aqui foi mais um vídeo do canal Desembaralhando o Futuro, e até o próximo.